Então, André, como é que você está? Tudo bem, professora? Como é que você está? Prazer estar aqui com você. Ai, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, porque nesse mês de agosto nós convidamos pais, e a maioria não, todos os quatro são profissionais de educação física, porque a gente sabe que os pais profissionais de educação física brincam com seus filhos. E assim, Ótimo, você ótimo. tem dois filhos, e eu sei que um dos seus filhos, né, é um homem hoje, né, com deficiência, mas já foi uma criança com deficiência. E aí daqui a pouco a gente também vai falar desse desafio, porque você é um pai da inclusão. Então vamos lá. Eu sou o professor André Fernandes, né? Já milito aí há mais de 30 anos na profissão, né? Em defesa da nossa educação física, né? A minha área de atuação basicamente sempre foi, né, na área do fitness, né, área de academia propriamente dito, né, área de pesquisa, parte universitária. Eu sempre trabalhei muito empenhado nessas partes e atualmente como vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física, né, onde dia 1º de setembro temos nosso dia, né, o Dia do Profissional de Educação Física, né, onde eu já parabenizo aí a todos os profissionais. E, e aí, dentro dessa história toda, da nossa temática de hoje, né, a gente vai falar um pouquinho, que eu também sou pai, né, tenho dois filhos, né, que é o Pedro Fernandes e a Beatriz Fernandes, né, Pedro com 28 anos já, né, de idade, a Beatriz já com 22 anos, né, e o Pedro tem uma característica por ser cadeirante, né, portador de paralisia, portador não, né, ele tem a paralisia cerebral, e com isso, para nós, né, eu diria que sempre foi um desafio, né, principalmente na arte do brincar, uma coisa que eu particularmente gosto muito de fazer, né, sempre em todas as atividades com qual eu milito, né, eu trabalho. Eu creio que quando a gente coloca o brincar, ele envolve o meu filho acabou de entrar aí agora, o mundo Pedro Fernandes. Tá aí com a gente. Pedro. Minha filha que não vai conseguir porque ela está trabalhando agora, ela não vai conseguir entrar. Mas, de qualquer forma, eu vejo muito exatamente da forma como você coloca muito bem, né? Eu acho que tudo na vida, quando é feito de uma forma prazerosa, e o brincar é uma forma prazerosa, fica melhor, o aprendizado acaba sendo melhor, e aí a gente vai conversar muito sobre isso aí hoje, dentro dessas questões. Para mim é um prazer estar aqui com você, minha querida. Escrevi um artigo em cima de uma pesquisa que 15 minutos do pai brincando com o filho não só faz bem para o filho, também faz bem para a saúde do pai. Quando ele chegar do trabalho, isso já desestressa, Verdade. isso para que ele tenha diversos problemas de saúde, né? A nossa primeira questão é: o que é ser pai para você, André? Mas a minha vida sempre foi pautada muito numa relação muito boa com o público infantil, criança propriamente dito, adoro criança. O fato de ser pai, eu diria que não foi algo assim muito planejado, eu diria que foi naturalmente acontecendo, né? Porque já era uma coisa que a gente queria, já era algo que estava praticamente assim, sabíamos que ia acontecer, e então assim, não foi feito um planejamento prévio, porém, né, ao saber da notícia, foi uma alegria para os dois. E aí, ser pai, né, eu acho que quando você tem essa coisa do... eu acho que o primeiro momento, acho que de todo pai e mãe, é um susto, né? É aquele momento que você fala assim, meu Deus, vai vir um ser novo para morar com a gente, né? E depois você vai se acostumando com aquilo, e daí para frente são alegrias, experiências e diversidade das mais absurdas possível. Mas tem uma coisa, uma vibe muito interessante nessa relação ser pai, eu particularmente curto muito. E mimo muito e muito mimo dentro do possível, sem estragar muito eles. Agora a nossa segunda questão, né? O que a paternidade mudou na sua rotina? O Pedro, eu diria que ele já veio com um pacote em especial, né? O Pedro, ele veio prematuro, né? A prematuridade dele nasceu com quase 6 meses, né? O Pedro, quando nasceu, eu botava a cabeça dele na minha mão, os pés não chegavam no cotovelo. Só para você ter uma ideia como é que ele era pequenininho. E teve que ficar ali 3 a 4 meses, né, na UTI para ganhar peso. Graças a Deus, o quadro dele de UTI foi um quadro muito bom,
não foi um quadro complicado, além das complicações naturais que acontecem numa UTI. Então, só você imagina, né, aquela vida louca que a gente tem de trabalhar sem parar. Meu filho, 4 meses numa UTI. Então, eu tinha que trabalhar o dia inteiro para passar. Minha esposa ficava na UTI mais tempo, né? Ali dentro do tempo permitido, né? E eu tinha que ficar nesse vai e volta, né, constante, de vai no UTI, volta e busca ela, e leva ela, e vai trabalhar. Então, ou seja, o primeiro impacto não foi o impacto de você cuidar de uma criança como naturalmente os pais têm. O primeiro impacto foi, de fato, mantê-lo vivo, porque a primeira preocupação era que ele sobrevivesse, né, dentro desse quadro, com nenhum tipo de intercorrência que poderia gerar outros problemas futuros. E como ele nasceu num processo de fórceps, né, porque ele teve dificuldades ao nascer, então ele veio numa condição normal, e exatamente pela condição do fórceps, ele acabou fazendo uma parada respiratória, que é uma NOx, e com isso fez a morte cerebral de parte do cérebro dele, né? Ou seja, que é onde caracteriza o PC, que é a paralisia cerebral. Mas imagine há 28 anos o que a ciência, o que os hospitais, né, o que a área médica tinham muito pouco conhecimento sobre essas coisas, né? A maior parte das crianças com paralisia cerebral viviam em casa, clausuradas, impossibilitadas de tudo. E o que você falou é verdade, né? Ninguém pensa assim, vou ter um filho com paralisia cerebral. Ninguém pensa essa questão. Mas assim que nasceu, e nós detectamos, aí teve um fator que é interessante, né? Apesar de eu já saber dos riscos que haviam acontecendo, nós somos da educação física, a gente conhece de corpo humano, né? Nós só fomos ter certeza disso quase 6 meses depois. O que hoje na medicina, já praticamente ao nascer você já detecta. Naquela época, quase 6 meses depois. Isso gerou, obviamente, demoramos quase 6 meses para iniciar procedimentos de estimulação a ele. Tudo bem que ele teve que ficar 5 meses quase numa UTI, não ia ter muito o que fazer, mas qualquer mês, né, que você perde ou abre mão para uma criança com esse perfil de deficiência, é um mês muita coisa, né? Um mês é um ano, né, de atividade. E aí o que aconteceu? A partir do momento que eu comecei, já vendo ele na UTI, já analisando os quadros, e já provocando a área médica, falando assim, tem algo diferente. Né, e não tinham detectado. E até o momento que detectou, que de fato comprovou, foi aí que a minha cabeça deu aquela virada e falou assim, agora eu tenho que fazer por ele. Né? E aí um fato interessante, talvez muita gente não saiba, né? Eu já tinha uma experiência com crianças com deficiência, porque eu fazia alguns trabalhos voluntários para algumas clínicas com crianças de deficiência cognitiva, motora e outros problemas, né, que afetam o mundo infantil. Eu já fazia esse trabalho voluntário, então eu já sabia mais ou menos como lidar. Mas aí, óbvio, né? Seu filho, né? Você imagina, você que me conhece, o que eu não estudei, o que eu não fui procurar de profissional. Então, eu quase fiz um doutorado, né, dentro de lesões cerebrais, né? Ou seja, para conhecer tudo que fosse possível e o que tivesse ao meu alcance para poder fazer por ele. E foi feito. E aí, daí para frente, coitado, eu acho que ele nunca sofreu tanto de ter um pai professor de educação física, que ficava o tempo todo procurando estimular ele. Ele até hoje ele me sacaneia quanto isso, que o quanto ele sofreu comigo. Sofreu no sentido de ter que estar buscando as coisas, né? E uma coisa que o Pedro, não só eu como minha esposa, né, a gente sempre teve isso como princípio, ele sempre foi a tudo, sempre participou de tudo, nunca foi escondido de alguma coisa, né, ou seja, ou tamponado, pelo contrário, tudo era um desafio. Filho, a gente tem que chegar lá, como é que a gente vai fazer? Não sei, mas vamos tentar. Vamos arrumar o nosso jeito. E sempre foi assim. Né? Minha história com ele ao longo do desenvolvimento dele, acho que não teve uma escada que não subimos, não teve um morro que não atravessamos, não teve algum obstáculo que a gente não conseguiu ultrapassar, obviamente com as devidas limitações. Eu acho que a história que cabe aí, Melanie, que é muito engraçada, ele devia ter uns 7 anos de idade, a 8, estávamos em Natal. A família da minha esposa é de Natal, Rio Grande do Norte. E aí estávamos lá com a família toda,
foi todo mundo para a água. E nesse dia o mar estava um pouquinho alto, tava as ondas batendo um pouquinho mais forte. E ele quis ir, né? Natural, uma criança de 7, 8 anos, queria ir lá ficar junto com as outras crianças que estavam lá brincando no mar. Eu falei, não, vamos lá. E ele, obviamente, se tu soltar ele na água, ele cai igual, ele afunda igual um prego, né? Então, ou seja, aí eu fui com ele para dentro do mar, e estamos lá no mar, ele querendo cada vez ir mais profundo, e querendo ir mais profundo, até chegou um momento que já estávamos bem no fundo. E aí subiu aquela onda, aquele paredão, né? E eu falei assim, filho, lembra que eu já tinha ensinado ele mais ou menos como fazer um jacaré, né? Jacaré, para quem não sabe, aqui no Rio, é você surfar sem prancha, né? Então, ou seja, aí eu mais ensinei para ele, só que eu fiz o seguinte, ele foi à prancha, que eu joguei ele na frente, fui segurando nos pés dele, eu falei com ele, estica o corpo e vamos. E viemos surfando a onda, porque se a gente fica ali, íamos tomar um caixote daquele inesquecível. Com o Pedro foi assim. E com a Bia, uma menina, uma princesa, como é que foi a sua rotina com uma menininha? Depois de... A Bia foi uma cena, teve duas situações engraçadas, porque eu sempre quis ter uma irmã. O meu sonho, sempre, eu cobrava isso da minha mãe, era ter uma irmã. E minha mãe sempre quis ter uma filha. Né? Então é uma cena engraçada isso. E acabou, meus pais eram separados, né, quando eu era novo, isso não foi possível, minha mãe acabou não casando de novo, meu pai também não fez outros filhos, então eu nunca tive uma irmã. Quando eu vi que não ia ter jeito de eu ter uma irmã, eu pensava assim, bom, já que não dá para ter uma irmã, eu quero ter uma filha. Eu falei assim, queria ter uma menina. E aí primeiro veio o Pedro, né, já nasceu o Pedro, e aí veio a Bia, né, que eu chamo ela de Bia, que é Beatriz, né, veio a Bia, e aí eu falei assim, caramba, veio meu sonho, né, ou seja, que era de ter uma menina. E aí foi muito engraçado, né, porque você teve uma cena aí nesse aspecto, né, quando minha esposa descobriu que estava grávida, aliás, minto, minha mãe faleceu, né, minha mãe, quando ela faleceu, na semana seguinte, minha esposa descobriu que estava grávida e mais à frente fomos descobrir que era uma menina. Ou seja, se minha mãe tivesse viva hoje, ela estaria enlouquecida. Eu acho que seria aquela, porque ela já mimava o Pedro, né, enlouquecidamente. Imagina uma menina, né? Resumidamente, nasce essa menina e aí era uma coisa muito engraçada, né? Porque nós tivemos todo um cuidado, né, em função até do Pedro, do parto não acontecer antes, aquelas coisas todas, né? Ou seja, já foi quase tratado foi tratado, na verdade, como uma gravidez de risco. E aí nasce, eu com toda a preocupação, aquela coisa toda, e aí o primeiro dia, né, que todo mundo sabe, uma criança quando nasce dorme no berçário. E eu falei assim, não, vai dormir comigo. Né? Tanto que eu brinco com a minha filha até hoje, que eu falo assim, a sua primeira noite foi com seu pai. Eu falei assim, você pode namorar quem você quiser, mas está registrado. Sua primeira noite, e ela passou a noite toda no hospital, né, deitadinha comigo, não abri mão, a gente só saía para fazer a parte de higiene, mas passou a noite toda no hospital ali comigo. Então foi muito engraçado. Aí eu vou partir para a terceira pergunta, né? Você brinca com seu filho? Eu sei que você brinca. E como é que você conseguiu introduzir a Bia? E como é que era a relação deles? Vocês brincavam em trio? Ou você brincava com ele e depois brincava com ela? Como é que funcionava essa dinâmica? Não, a gente aqui, assim, sempre teve uma ótima interação entre os dois, né? Os dois brincavam entre eles, né? Tinha até aqueles momentos que cada um fazia as suas brincadeiras sozinhos, né? Mas na maior parte das vezes os dois se interagiam muito, não só entre eles e com a gente, né? E aí teve uma fase, né, que eu até para poder manter minha vida profissional, a mãe ficava mais próxima nessa parte, né? E aí era engraçado que tinha dias, você é professora, tu sabe disso, eu saía de casa às vezes 6 e pouco da manhã, e eu retornava para casa às 10 e pouco da noite, 11 horas da noite, que eu chegava em casa. E era engraçado que eu chegava doido de saudade de brincar com eles, brincar mesmo, né? E a minha esposa já tinha colocado os dois na cama. Aí eu entrava em casa e ela assim, ó, não acorda, estão dormindo. Do tipo, já cansada, né? Porque criança dá trabalho, né? Ela já cansada, não acorda, não acorda. E eu assim, tá.
Dava 5 minutos, eu já estava lá no quarto dos dois, tocando, fazendo o que não era para fazer, você ativava os dois. Eu dava um jeito de acordar eles, né? Não tinha jeito, né? Então, E vocês brincavam de quê? Pedro, né, normalmente, né, a gente tinha, eu diria que com o Pedro a gente tinha 2 momentos. Algumas brincadeiras, né, nessa fase infantil dele, que eram mais focadas no desenvolvimento motor dele. Então a gente procurava fazer sempre algumas atividades que davam estimulações motoras, às vezes de pegar, segurar, levantar, buscar alguns de força, né, alguns mecanismos de força que ele tinha que fazer. Então o Pedro ele tinha esse detalhe. E tinha alguns momentos que o Pedro brincava mais de forma descontraída, né? Então, ou seja, a gente deixava ele mais à vontade, sem uma preocupação motora específica, deixando ele fazer aquilo que ele estava com vontade de fazer. E o engraçado disso, né, é que a Bia, né, minha filha, ela acabava participando dessas estimulações neuromotoras, porque estava ali, achava aquilo engraçado, e começava a participar, o que para ela também era bom, que acabou que, sem querer, tu acaba estimulando ela também. Então tinha, eu diria assim, trazendo na minha linguagem, mas falando, seria a psicomotricidade, né, mas trazendo para a linguagem que a gente acaba usando aqui no meu meio, né, que a gente acaba fazendo um treinamento funcional kids, né, com eles, em várias atividades diversas, né? Talvez eles assim não tinham nem noção que estavam passando por todo um experimento, né, de estimulações neuromotoras, e uma coisa que até que eu chamo a atenção, né, eu diria assim, tem pouquíssimos profissionais de educação física, para não dizer quase nenhum, que tem ali um foco de trabalho na área infantil, né, eu diria assim, do bebê a criança. O que a gente vê ainda hoje, né, porque isso é uma coisa da nossa época, né, um pai e uma mãe hoje que quer colocar uma criança para fazer alguma atividade física, ela vai buscar ou a natação, né, que na verdade é atividades aquáticas, né, ou já morreu aí, já não tem muita opção abaixo de 5 anos. Dos 5 anos ali para frente, começam a buscar luta, dança, algumas coisas desse tipo, talvez um esportezinho, alguma coisa. Mas ninguém pensa, muitas vezes, né, de ter alguma coisa mais profissional, né, uma coisa assim, sim, como eu posso ter ali uma atividade profissional, que eu digo, não é que seja chata, é como eu posso brincar com crianças, mas provocando de fato estimulação neuromotora. E aí isso me chama a atenção até para uma área de atuação nossa, que é muito pouco explorada, né, por muitos profissionais. Sim. Essa semana vi no Instagram que a primeira infância é mais importante que a faculdade. A gente sabe que os países desenvolvidos investem na primeira infância, que a cada $1 investido na primeira infância, retornam $7 para o país quando ele é adulto. Então é uma coisa muito nova. De 5 anos para cá, as pessoas estão começando a olhar para a primeira infância e é praticamente o período que eu venho estudando, fazendo formação. Então, assim, a minha psicomotricidade é voltada para a primeira infância, os brinquedos que a gente desenvolve da Criar e Brincar são voltados para a primeira infância, e ele não só beneficia as crianças que apresentam alguma limitação, como crianças convencionais, porque todas merecem ser estimuladas. O que eu percebia, André, é que as pessoas, por um determinado momento, começaram a associar a tecnologia ao desenvolvimento cognitivo. Isso vai ampliar a inteligência do meu filho, né? E aí, da tablet, e como é que eu vou dizer? O comércio, né, tem N coisas para estar vendendo. Só que, se a gente for parar para dar uma olhada, de fato, né? A gente, inclusive, que estuda isso, né? O desenvolvimento, a gente sabe que o conhecimento é a partir do corpo. Como é que eu vou saber que eu ando para frente se eu não sei o que é frente? Como é que eu vou saber lado? Né? Como é que eu vou ampliar o meu sentido de ver, ouvir, ritmo? Tudo a gente precisa do movimento. Não é no smartphone que eu vou desenvolver isso. Como é que eu vou desenvolver habilidades para praticar um esporte? Como é que a gente vai ter atleta no futuro? Como é que a gente vai ter bailarino? Porque também tem profissões que usam. Profissionais, eu vejo a nossa profissão
mediante esse quadro hoje que a gente vê das pessoas muito paradas usando tecnologia, a gente vai ser, assim, muito mais valorizado com relação à área de saúde. Uma coisa que é muito importante, né, da minha cabeça, é essa cultura das pessoas serem mais ativas. Ninguém precisa ser um atleta, mas as pessoas pelo menos serem ativas. E obviamente que a gente sabe, quando pais são inativos, o reflexo disso nas crianças, porque o exemplo arrasta, né? As palavras orientam, mas o exemplo arrasta. Então, se você tem pais que são ativos, automaticamente você acaba tendo filhos que tendem, não vou dizer que vai ser sempre acontecer, em alguns casos, eu vou pegar aqui o dos meus propriamente dito. Por exemplo, minha filha, ela não morre de paixões pela atividade física. Ela não tem o mesmo pensamento que eu tenho focado na educação, na atividade física. Por exemplo, eu sou um apaixonado em praticar, não só em ministrar, mas em praticar. Minha filha não tem essa paixão, mas ela faz porque ela sabe que é importante. Ela sabe do cuidado disso para a saúde dela. Meu filho é a mesma coisa. Ele não tem essa paixão por exercício, mas ele tem que fazer, sabe que tem que fazer, porque é uma questão até de vida para ele, de condições de vida para ele. Qualidade de vida mesmo, Brincar auxilia na inclusão, na participação da família, na autonomia. Brincar é tudo de bom. Eu deixo aqui um recado a você que é pai, você que é mãe, né, ou você que tem alguma atividade com o pai, busque um profissional de educação física, ou para te ajudar, ou para fazer, pelo fato de você não poder fazer, ou seja, para ele poder realizar esse trabalho, mas não deixe de estimular, não só a você, mas aos seus filhos, porque é um investimento que os frutos desse investimento, né, eles são muito grandes lá na frente. E quando você não investe dessa forma, o prejuízo para a saúde, e quando eu falo saúde, a saúde física, a saúde mental dessa criança passa a ser muito grande. Então, talvez seja a forma mais barata de você investir no seu filho, colocá-lo para brincar, mas brincar com a responsabilidade de estimulação séria. Sem esse conceito que talvez muitos tenham do brincar, sem nenhum tipo de uma ativação neuromuscular por trás. E eu não tenho dúvida que os profissionais de educação física, como essa que está aqui em cima de mim, sabem fazer isso aí muito bem, e é importante que vocês coloquem a seus filhos, né, com essas orientações para que eles se desenvolvam melhor e a gente vai ter um futuro com mais saúde, com mais atividades e seres humanos melhores, que é o mais importante.